tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, a nossa sede, está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor de comunicação, pastor Roldinaldo Goulart, e à frente deste trabalho, coordenador do Trabalho Ombro Amigo Restaurando Vidas, está o diácono Paulo Tadeu Vargas. E hoje estamos aqui com o nosso irmão Guilherme Vargas também, ali Aleluia. De Cachoeirinha. Paz do Senhor, irmão Guilherme. Paz do Senhor, irmã Tainê. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite. Creio que Deus irá nos abençoar. Glórias a Jesus. O irmão Guilherme, ele tem um testemunho tremendo, um testemunho muito bonito realmente, do que Deus fez na vida dele. Glória a Deus. Provando realmente que Deus, ele opera maravilhas. Deus é fiel, irmã Tainê. Estamos aí glorificando o nome de Jesus. Glória a Jesus. E faz tempo que a gente tenta trazer ele aqui, mas é difícil, né? Nós tivemos a oportunidade no programa Restauração, se eu não me engano. Exatamente. 12:00. Mas faz tempo, né? Faz. Então agora nós vamos aí falar sobre o que Deus fez na tua vida. Já compartilhou o link? Compartilhei já. E você que está ouvindo, já compartilhou o link? Já enviou na lista de transmissão? Enviou aí nos seus grupos de WhatsApp? Enviou para os seus familiares? Quem sabe você tem um familiar que está com problemas com drogas, com álcool? Saiba que Deus é a solução para o seu problema. Saiba que Deus pode mudar qualquer situação. E o irmão aqui, o nosso irmão Guilherme, ele é um testemunho vivo disso. Então, por isso quero te convidar para que você compartilhe, para que mais pessoas possam saber o que Deus fez e o que Deus faz e o que Deus ainda vai fazer, né? Porque nós cremos que Deus fará algo tremendo através desta programação. Mas, irmão Guilherme, para dar tempo aí do povo compartilhar, eu vou pedir para a irmã Valquíria colocar um louvor, estão separadinhos ali, já selecionei ali no Zara. Esqueci de avisar. Tem os louvores ali já selecionados. Nós vamos ouvir um pedacinho de um louvor e a gente já retorna. Enquanto isso, você vai compartilhando aí o link. Aleluia. Eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu te falei acontecerá. E porque entristece o teu coração, se a tua vitória ela é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo, aleluia. Eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca
vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória ela nunca virá. Cada tempo que passa a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda te dizer: eu sou o dono da glória. Aleluia! Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, só parou. Quando Israel se viu aflito, Morabi, eu não mudo. Eu não mudo, ele é o mesmo ainda. Eu não mudo, filha, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o teu momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo da tua prova vai resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Aleluia, a vitória é certa, e nesta noite tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo. Glórias a Jesus, Deus não muda. Aleluia. Ele não muda. Glória a Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E é esse Deus que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós falamos, que nós glorificamos, que mudou a vida do irmão Guilherme, que quer mudar também a sua. Esse Deus que nós falamos, que nós apresentamos para essas pessoas que vêm procurando ajuda com problemas com drogas e álcool. É esse Deus que a gente apresenta para eles, um Deus que eles nunca sequer ouviram falar, ou se ouviram falar, não valorizaram como deveria. Esse é o Deus que nós falamos. Glórias a Jesus. Vamos lá, então? Aleluia. Glória a Deus. Irmão Guilherme, como é que foi a tua infância? Minha infância, irmã Tainé, quando eu nasci, começa com meu pai abandonando a lar, né? Tu nasceu e ele foi embora? Antes de eu nascer, ele já foi viver a vida dele. E minha mãe criou 4 filhos praticamente sozinho. Tu é o mais novo? Não, eu sou o terceiro. Depois ela encontra um outro camarada, casa, sofre. Daí vem o meu irmão mais novo. No decorrer desse relacionamento, ela se separa e começa a criar agora o 4º filho, sozinha de novo. E nesse decorrer do abandono do meu pai, ela, no decorrer do tempo, conhece a Jesus. E eu começo a ir com ela na igreja. Na média de uns 5 anos, 6 anos. Começo a ir com ela na igreja. Até que vem o desejo do meu coração de querer morar com meu pai. E aonde eu vou morar com meu pai, ele era um homem que trabalhava o dia inteiro, passava o dia inteiro fora. Que idade tu tinha? Eu tinha em torno de uns 10 anos. Daí, um tempo antes, eu comecei na igreja com a minha mãe, na Assembleia de Deus, no antigo ministério. Lá em Canoas, na Nazaré, tinha uma vigília.
E eu lembro que eu, mais novo, eu ia na vigília, nós saía da vigília, a minha alegria era dizer pra minha mãe, eu vigiliei, né, mãe? Glória a Deus. Na minha infância, dos 6 anos em diante, ali até eu ir morar com meu pai, Deus me deu a oportunidade de ser batizado no Espírito Santo. Tão novinho, Deus já me usava, para a honra e glória do seu nome, até que o desejo do meu coração é ir querer morar com meu pai. Porque eu vi algumas coisas erradas que causavam a tristeza no meu coração. Assim como muitos que hoje estão aprisionados nesses vícios, algum gatilho teve para eles querer experimentar essa vida. E o que fez eu ir morar com meu pai foi que eu via minha mãe sofrer. Minha mãe sofria muito. Mesmo sendo crente, tu via ela sofrendo. Mesmo sendo crente. E aí tu não conseguia entender que Deus é esse que deixa um filho sofrer. Bem isso. E eu comecei a ver aquilo ali. Até que uma certa vez eu estava dormindo, uma noite tão fria, nós dormíamos numa casa tão simples, de madeirinha, assim, tinha só a cozinha e o quarto da minha mãe, eu dormia no chão. Todo dia de noite, nós colocávamos o colchão no chão para mim dormir. E eu lembro que me fez uma noite tão fria, e eu fui dormir nos pés da minha mãe naquela noite. E eu acordo com um copo de vidro quebrando. E eu lembro da cena com a minha mãe com a mão no olho, que o meu padrasto tinha agredido ela. Então aquilo ali foi um gatilho de eu sair o quanto antes de casa. Foi o que me fez ir morar com meu pai. E o meu pai passava o dia todo na rua trabalhando. Foi onde eu comecei a criar liberdade. Apedrejar a casa dos vizinhos, a começar a fazer tudo que a criançada fazia. Tudo mas que tu nunca tinha feito. E eu comecei. Ali começou a bebida alcoólica, com 10... Dos 10 em diante começou a bebida alcoólica, aquelas coisinhas todas. Dos 13 em diante começou mais coisinhas ainda. Até que, numa noite, para nós fazer um assalto a pedestre, eu quis experimentar a maconha, porque eu achava que eu não teria coragem de fazer aquilo. Foi onde eu experimentei a maconha para fazer aquele assalto a pedestre. E dali em diante, só ladeira abaixo. Como que Jesus te encontrou? Qual era o teu estado quando Jesus te encontrou? Como tu estava? Quando Jesus me encontrou, irmã Taine, foi no mês de março de 2016. Quando Jesus te encontrou, não. Quando tu decidiu voltar para Jesus. Porque quando ele te encontrou, não. Porque com certeza ele te acompanhou em todo esse tempo, ele estava te olhando. Nos dando livramento. Te dando livramento, te guardando. Não estava aqui, né? É verdade. Quando eu encontrei a Jesus novamente, eu lembro, irmã Taine, que foi no mês de março de 2016. Eu lembro até hoje, dia 3 de março de 2016. Nos dias antes eu fui parar no hospital, com o meu coração quase explodindo, de tanta droga que eu usei, cocaína, tanta porcaria que eu tinha usado, que chegou um certo momento que o doutor olhou para minha mãe e perguntou: quantos anos tem teu filho? E eu tinha 17 anos na época. E o doutor olhou e disse assim: mãe, se teu filho continuar nessa vida que ele está levando, ele não passa dos 18. Ali onde a minha mãe tomou um susto. Mas a minha mãe sempre insistiu na oração. Sempre orou sem cessar para que Deus um dia viesse estender as suas mãos sobre mim e me alcançar novamente. Glória a Deus. E uma coisa que hoje eu estava trabalhando e eu pensava referente ao programa é a questão da educação dos filhos aos pais. Educação dos pais aos filhos é normal. Instrui o teu filho no caminho que se deve andar. Eu tinha a instrução da minha mãe. Mas eu recebi essa instrução? Não recebi. Não tomou posse. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias na terra. E para que tudo se vá bem. Para que tudo te vá bem. Para que prolongue os dias na terra. E te se prolongue os seus dias. Tem gente que esquece do que para que tudo te vá bem. E eu, particularmente, irmã Taine, não respeitava. Eu achava que a rua era o melhor. Eu achava que o mundo tinha para oferecer melhor. Minha mãe dizia: fica em casa. Não fico. Ia em casa, tomava banho. Ela nunca pegou um sarrafo? Não. E entra tudo que é. Honra teu pai e tua mãe. Um momento eu não honrava. E o que mais lá na frente me esperava? Era a morte. O diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão vem. Ele quer roubar a nossa vida, ele quer roubar a nossa esperança. Roubar a tua alma e levar para o inferno, né? Queria me destruir. E o que eu fazia? Que destruir?
Sendo, Você é papa, é história? Tô sendo vivo? na infância conhecedor. Conhecia, ia, acabava as vigílias, dizia assim, mãe, vigiliei hoje, né? Alegria. E aí minha mãe dizia, vigiliou, meu filho, glória a Deus. E aí o doutor olhou e disse assim, se teu filho continuar nessa vida, não passa dos 18. Mas ela sempre insistindo em oração. O mais importante, você que nos assiste nessa noite e tem algum familiar teu que está nessa vida, nunca desiste de orar por ele. Insista. Se o próprio Jesus insistiu pelo Espírito Santo para que se manifestasse sobre nós, quem somos nós em não insistir para o Espírito Santo alcançar o necessitado? Exatamente. Ore, clame para que Deus venha alcançar. E Deus alcançou. Mas Deus alcançou depois de eu reconhecer que eu era um miserável. Quando a soberba caiu por terra. Fui para casa do meu tio, que hoje ele é pastor da área Moriá. Como é que tu foi parar lá na casa do teu tio? A minha mãe pediu ajuda para ele. Mas até então ela nunca pediu ajuda para ninguém. Ela sempre eu pedia para eles orarem. Ora pelo Guilherme para que Deus alcance. E cada que o meu tio me encontrava, ele me dizia, Gui, vem morar com o tio. Gui, vamos para a igreja. Quem será o tio dele? É o nosso querido pastor, né? Ele sempre dizia, Matânia, Gui, vamos para a igreja. Minha tia a mesma coisa, Gui, vamos para a igreja. Deus tem um projeto com a tua vida. Para de perder tempo no mundo. Vamos para a igreja. Eu, não, capaz, uma hora eu vou. Até que certo momento, quase perdendo a vida de tanta imundície, Deus disse assim, eu vou cumprir o que eu tenho para ele. E no dia 3 de março, eu lembro que minha mãe chega em casa do serviço, ela pediu liberação do pessoal responsável do serviço dela, posse em casa, que eu pedi ajuda para o meu cunhado vir buscar o meu filho. E o pessoal do serviço dela já estava acompanhando toda a situação, disse, não, pode ir. Ela chega e diz assim, Guilherme, hoje tu vai embora. E eu, não vou de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não, tu vai. Eu brinco com a minha mãe cada que eu vejo ela assim e lembro daquela cena, irmã Tânia. E, mãe, aquele dia eu vi Deus te usar numa autoridade que eu nunca tinha visto. Arruma tuas coisas e hoje tu vai. Tu tem duas opções, ou tu vai ou tu vai. E eu, tá. Aí agora ela falou sério. Daí eu arrumei minhas coisas e falei, tá, eu só tenho que ir lá cortar o meu cabelo antes de ir. E ela deixou eu ir. Tu foi cortar o cabelo? Daí chega o meu tio na época em casa e ele pergunta, Eliane, cadê o Guilherme? Aí ele foi cortar o cabelo. Que cortar o cabelo? Daí o meu tio na época, nós já vamos divulgar o nome dele. É um vaso de honra na minha vida. Servo de Deus. E ele, Eliane, como tu deixa o Guilherme cortar o cabelo nessas horas? Não é que eles foram atrás de mim na barbearia, eu tava lá mesmo com um cigarrinho na mão, o último. Mas a tua intenção era cortar o cabelo? Era, porque eu tinha visto a autoridade de Deus sobre a vida da minha mãe naquele dia. Deus reconhece o fundo do meu coração, o íntimo do meu coração. Naquele dia eu falei assim, hoje é o dia da mudança. E eu lembro até hoje que o meu tio disse assim para mim, Gui, tu não precisa ser crente, mas onde eu for, tu vai. A esperança de tu ser pego em um momento, porque uma hora Deus vai fazer a obra. Onde eu for, tu vai. Dia 3 de março de 2016. Manhã de 3 de março, ele foi lá em casa, me buscou. Nós paramos aqui na sede internacional no dia, porque ele veio resolver algumas coisas. E eu tô no culto aqui. Minto, não estava no culto ainda. Tô no carro junto com a minha tia. E naquela época, naquele dia, os irmãos estavam pedindo, tira o carro daqui, que um carro quer sair, tira o carro dele. Fiquei bravo, mas que tanto mexer carro? Daí minha tia já aproveitou o gatilho e, Gui, tá tendo um culto aqui, vamos ali? E eu, não queria ir, né? E ela insistiu de novo, vamos, Gui, é um culto abençoado, vamos ali. Nós ficamos no último banco, quem entra na portinha assim do lado, nós ficamos nos últimos bancos. O irmão Francisco num culto de libertação. Tá aqui no chat. Glória a Deus. Cada que eu encontro ele, eu preciso dar um abraço nele. O irmão Francisco num culto de libertação. Deus revelou tudo que eu estava passando. Naquele dia, Deus fez uma obra na minha vida.
O projeto do meu tio era me pegar na minha casa e me levar para o Desafio Jovem de Três Coroas na época. E o irmão Francisco, e Deus tocou no meu coração, eu pensei, tio, não me leva para o Desafio Jovem. Deixa eu morando na sua casa. Bah, Guilherme. Vem assim, ele falou, bah, Guilherme, tu sabe que eu te peguei na casa da tua mãe para te levar para o Desafio Jovem. Não, tio, me dá a oportunidade. Deixa eu morando com o senhor. Eu vou te dar essa oportunidade. Me deu a oportunidade e ali Deus começou a fazer a obra. Ele nunca me obrigou, irmã Tainê. Eu levei as minhas bermudas na época, Ele nunca chegou no momento assim, tu tá proibido de colocar, de usar. Mas a frase que sim, tu não precisa ser crente, mas tu vai comigo para onde eu vou. Comecei a ir nos cultos, culto de quarta. Quarta-feira era 9 horas da manhã, nós estávamos na igreja em consagração. Vindo da vida louca, já em consagração. Na consagração. Na quarta-feira o dia inteiro. Sábado e domingo teve um evento na área lá. Sábado e domingo em consagração, lá estava eu. Sabia nem que era jejum, lá estava eu. Passando fome. Quase morrendo. Mas lá estava eu. Até que um certo dia eu entro no meu quarto assim, eu olho para mim, eu sinto vergonha da roupa que eu estava usando. E eu jogo tudo fora. E tu ia de bermuda pra igreja? Não, sempre ia de calça. Quando eu cheguei lá, meu tio ele olhou assim para mim, Guilherme, a camisa que eu mais gosto de usar eu vou te dar. A camisa social dele. A que eu mais gosto eu vou te dar. E ele me deu aquela camisa. Todos os cultos eu tava com a camisa. Dava tempo só de lavar e eu colocar lá de novo. Glória a Deus. Lá tava eu nos cultos. Até que eu chego no espelho e me olho daquele jeito, naquele estado que eu tava. Eu senti vergonha de mim. Separei tudo, descartei tudo. E os irmãos assim, Guilherme, vamos fazer o discipulado. Eu, não quero. Mesma coisa, Guilherme, faz o discipulado. Mas não precisa se batizar. Só faz. E lá estava o Guilherme, nos dias de discipulado. No último dia de discipulado, o meu tio, o pastor Gerry, na época ele era pastor de Taquara, no dia do discipulado ele pergunta. Falando isso, ele não tá aqui no chat, né? Incomoda ele. Que dia é hoje? Segunda-feira? No dia do discipulado, irmã Tainê, ele pergunta, os irmãos que estão participando do discipulado, quantos querem ir? Querem se batizar? Quem levanta a mão primeiro? Guilherme. Dia 3 de março, eu saí da cidade de Canoas e fui para Taquara, e no dia 1º de maio desci as águas. Glória a Deus. E dali em diante, Deus começou a fazer a obra na minha vida, e hoje estamos aí, fazendo coisas que agradam a Deus e evangelizando as almas. Se esforçando. Se esforçando cada dia mais. Para que, no tempo oportuno, eu alcance a salvação. Glória a Deus. No momento que tu estava usando drogas, quando tu estava nesse meio ainda, tu achava que um dia tu ia conseguir sair? Irmã Tainê. Ele está cuidando das horas porque ele está fazendo escola de missões, né? Então ele não pode perder o horário. Mas não te preocupa, tu não vai perder o horário. Eu lembro que um dia nós estávamos na rua, com aquela gurizada toda. Aquelas bibliazinhas azul, Salmos e Provérbios, lembra? Nós pegamos aquela para rasgar a folha. Para rasgar as folhas, para bolar A folhinha que ela é fininha, né? E nós pegamos aquela folha e nós tava lá, assim, eu lembro, irmã, até hoje, que eu enchi os meus olhos de lágrimas e olhei para isso assim, até quando eu vou ficar nessa vida? E dali em diante eu vi só coisa errada acontecer para que hoje eu estivesse aqui. Fui parar no hospital, mal. Minha mãe pediu ajuda para minha família disse, não, o Guilherme não pode ficar aqui. As portas se fecharam. E a minha mãe dizia assim... Mas a porta certa Deus abriu. Tu já pensou se tivesse ido para outro lugar? Não estaria aqui. Deus nem deixou as outras portas se abrirem. Ele fechou todas. E a minha mãe... a porta certa... Minha mãe pediu ajuda. Não, deixa o Guilherme ficar uns dias na tua casa. E a minha família dizendo, não, deixa o Guilherme na tua casa. E a minha mãe disse assim, eu não posso deixar o Guilherme sozinho. Se eu deixar ele sozinho, ele vai zarpar. Glória a Jesus. Até que o dia ela pede a liberação e já estava tudo programado. Deus já tinha determinado tudo. Estava escrito.
Mas, Guilherme, olha só como é tremendo essa questão que a gente falou ali. Deixa eu até abrir aqui o versículo. É honra teu pai e tua mãe. Aqui, ó. É Êxodo 20, 12, né? Aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É tão tremendo, mas tem uma outra passagem que fala também, que diz assim, ó, para que tudo te vá bem, ou é uma outra, me ajudem aí quem está assistindo a programação, né? Eu não sei se é uma outra linguagem, mas ele diz assim, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Aqui, ó. Deuteronômio 5,16. Eu sabia que não era em Êxodo, né? Ele diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É tão tremenda essa questão. Por quê? Porque tem gente que é desobediente ao pai e à mãe. A mãe fala, pai fala e eles não escutam. Não honra pai e mãe. E aí a vida dá toda errada, né? Hoje eu até estava conversando com meu esposo sobre o meu filho, o Fábio. O Fábio, ele é um guri assim, aqui. A gente falou, não, o Fábio tem muita sorte em algumas questões, né? Mas não é sorte. O Fábio, ele sempre foi um bom filho. Ele sempre me ajudou em tudo, sempre assim, olha, eu fiz muita burrada na minha vida, ele sempre me ajudou em tudo. Então, ele é abençoado em uma área da vida dele, muito abençoado na área que ele mais me ajudou. Então, eu vejo assim, ó, Deus na vida dele, nessa área que ele está sendo abençoado. Por quê? Porque ele cuidou da gente nessa área, ele me ajudou nessa área, ele foi um bom filho, ele me honrou nessa área. E eu vejo que Deus abençoou ele muito nessa área. E continua abençoando. Então, o que eu vejo? Quando tu honra teu pai e tua mãe em todas as áreas, não tem como dar errado. Porque é a palavra de Deus que está dizendo que se tu fizer isso, tu vai ser abençoado. E é na terra que Deus te dá. Deus vai te dar algo e esse algo que Deus vai te dar, tu vai ser abençoado. Só que como é difícil, irmão Guilherme, honrar pai e mãe. Com certeza, por causa do que tu passou, tu gerou algo, tu criou algo no teu coração contra o teu pai. Que foi difícil depois de derrubar. E aí, até tu conseguir aprender a honrar teu pai, até tu conseguir aprender a honrar tua mãe, tu sofreu. Só que depois que tu aprende a honrar pai e mãe, a bênção de Deus vem sobre a tua vida. Se manifesta sobre nós. Esse versículo, ele é tão tremendo, ele tem um mistério tão grande nesse versículo. Eu digo assim, eu converso com os meus filhos e a gente fala sobre isso. Eu digo assim, por que tá dando errado? Porque tu não tá honrando. Tu não tá seguindo o que a Bíblia diz, vai dar errado. Não tem como dar certo. Se a Bíblia diz que tem que ser assim, é assim, não é assado. É assim e ponto, acabou. Então, hoje a gente vê quanto dependente químico que tem na rua, irmão Guilherme. E por quê? E qual foi o gatilho? Exatamente. Claro, às vezes, aqui não está dizendo assim, ó, tu honra teu pai e tua mãe se teu pai for bom. Se o teu pai não te abandonou, aí tu honra ele. Se a tua mãe não te abandonou, aí tu honra ela. Mas se ele te abandonou, se ela te abandonou, aí tu não precisa honrar. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo, honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que te... Então, tem uma promessa, mas tem algo que tu tem que fazer. Tu vai receber uma bênção, mas tu vai ter que fazer algo, que é honrar o teu pai e a tua mãe. Não importa como eles são, tu tem que honrar e ponto. Acabou a história. Então, a gente vê muita gente que hoje traz maldição para a própria vida porque não honra pai e mãe. Não importa o que a mãe fez, não importa o que o pai fez. Tu tem que honrar, ponto. E a maioria dos drogadependentes que a gente atende tem problema com pai e com mãe. Talvez o pai não foi um bom pai, a mãe não foi uma boa mãe, enfim. Mas eles não sabem respeitar. E se tu não respeitar teu pai e tua mãe, tu acaba não respeitando ninguém. Lá na frente tu vai colher só as coisas ruins. Exatamente. Exatamente. E como é que tu conseguiu vencer essa função com o teu pai?
Deus fez a obra, Mataine. Daí eu fiquei aquele tempo morando com ele, tive a oportunidade de experimentar tudo que não presta. E Deus foi me dando oportunidades de ir me aproximando aos poucos novamente do meu pai. Quando eu comecei a namorar a irmã Natália, a gente foi lá para ela conhecer meu pai. A primeira oportunidade que eu tive com meu pai, ele falou bobagem para a irmã Natália. Então aquela mágoa já tinha ele no coração. Eu estava disposto a perdoar. Mas quando eu fui apresentar, ele falou bobagem. Então a mágoa cresceu um pouco mais ainda. Até que, quando eu estava prestes a organizar o casamento, ele se dedicou a me ajudar. Eu não tenho condição financeira, mas me dá a chave do teu apartamento que o que eu puder fazer, eu vou fazer. E nós tivemos uma proximidade, nós se aproximamos tão bem, tanto assim que todos os dias eu tinha que ligar para ele por chamada de vídeo. Todos os dias. E aí, como é que tu tá? Só que o engraçado que quando eu ligava para ele, ele perguntava, cadê a Natália? Ele falava mais com a Natália que comigo. E aí, eu sou teu filho. Eu sei, tu é meu filho. E a gente foi ali. Segunda, ele ia lá em casa quase todos os dias jantar. Até que a irmã Natália teve um problema de saúde ali. Um breve problema de saúde. E ele ficou preocupado. E naquele dia, numa sexta-feira, a irmã Natália tinha que pregar. Meu pai, ele sempre foi um coração muito quebrado, muito duro. Muito, não se abria muito. E Deus deu a oportunidade dele no culto com nós, na sexta, que a irmã Natália ia pregar. E a irmã Natália pregou, trouxe uma mensagem tremenda sobre a tempestade no barco, sobre tudo aquilo que ela estava passando, ela pregou, mas não falou. Sim. Depois a gente saiu para comer algo e a gente falou, pai, é assim que a gente está passando. Eu vi aquele momento, eu senti que aquele momento, assim, Deus já nos aproximou mais ainda e ele queria buscar Deus. Porque antes de eu nascer, meu pai ia na igreja. Meu pai era um desviado. E no sábado, na sexta, que antecedia o final de semana, teve uma campanha da União Feminina na área, os 2 dias. Em um dos dias, Deus usa uma irmã em profecia, sem conhecer ele nada. E dizia para ele, hoje eu te dou um coração novo. Esse coração duro está caindo por terra. Glória a Deus. Daquele dia em diante, ele começou a ir no culto com nós. Glória a Jesus. Ele me ligava, hoje tem culto, eu vou. Meu pai fumava e bebia. Teve um tempo que ele parou de beber. Daí começou a luta para parar de fumar. E ele sempre me procurando. Quero ir na igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E Deus me deu a oportunidade de eu ver Deus fazer a obra na vida do meu pai. Manifestar. Quando eu estava lá em Taquara, Deus disse, eu vou te mandar para onde tu estava. E tu vai ser a diferença no meio dos teus. Deus deu a oportunidade do meu pai ver Deus fazer a obra na minha vida. Deus deu a oportunidade para minha mãe ver tudo aquilo que ela orava se cumprir. A alegria de Deus era a minha mãe a ver o filho dela se arrumando para ir para a igreja. Filho dela que no sábado se arrumava de tarde para ir para a rua e voltava só no domingo, sei lá que horas. Podre de sujeira, fedorento. Ver o filho se arrumando para ir para o ensaio do coral da juventude, para um culto da juventude, para uma madrugada de vigília. Porque amava Deus, não porque estava procurando algum... Não por segundos interesses. Domingo voltava de manhã cedo da vigília. Que outrora voltava mal das drogas, agora volta são e limpo. Para dormir um pouquinho, porque domingo de tarde tinha outro compromisso da igreja. Glória a Jesus. Cansaço físico era normal, mas o meu desejo era fazer as coisas para Deus. Porque eu sempre dizia, quando eu ia para as festas, eu dizia assim, hoje eu vou fazer tudo que não presta. Se for para e sair normal de casa e voltar normal, eu nem saio. Daí hoje eu me vejo para Deus. Por que eu não posso me esforçar mais ainda para Deus? Faz o mais para Deus, faz mais para Deus, faz mais para Deus. E eu fazia.
Na época eu não era não tinha serviço ainda, não trabalhava. Então o que eu fazia era de segunda a segunda dentro da igreja. Glória a Jesus. Orando, me entregando para Deus por completo. Até que Deus abre uma porta de emprego para mim. E eu começo a trabalhar. Mas o meu desejo era fazer a obra de Deus. Trabalhava, mas fazia a obra de Deus. Nunca botava a culpa no trabalho. Hoje eu não vou porque eu tô cansado do trabalho. Não, eu ia. Sempre me esforcei em fazer a obra de Deus. Sempre me esforcei em dedicar para Deus. Porque quando eu estava lá naquele processo de libertação, numa quarta-feira, de manhã, eu chego pro pastor Jair e peço: tio, posso ficar em casa hoje que eu estou cansado? Só hoje tu não vai ficar em casa. Levanta e te arruma que o nosso descanso não é aqui. Toma. Quarta-feira de manhã nós ia para a igreja, às 9 horas, que era o dia que ele pregava no culto de ensinamento. Então nós passava das 9 da manhã até as 4 da tarde na igreja. Nós voltava em casa, descansava um pouquinho, tomava um banho e voltava para a igreja. Que ele abria a igreja para o culto de ensinamento. E lá estava o Guilherme. Eu aprendi isso com um exemplo para mim. Glória a E eu Jesus. aproveitei esse exemplo para onde eu estiver, eu sou assim. Alguns chamam de ansiedade. Fazer tudo, tem que estar cedo. Hoje nós temos os compromissos com a juventude. Os compromissos com a juventude começam às 18 horas da tarde. Mas 2 horas da tarde eu já estou na igreja. Glória a Deus. Com quem será que ele aprendeu isso, né? Quem será o pastor dele, né? Pastor que quando vai dar aula na escola de missões chega aqui. 3 horas da tarde. Meu Jesus, pastor Carlos Alberto, nosso querido pastor Carlos Alberto, ali de Cachoeirinha. Irmão Guilherme, olha só, está aqui conosco o irmão Carlos Weber, conosco aqui na programação, irmão Genésio Teodoro, lá de Criciúma, irmão Silvio Borges, ali do Ombro Amigo Restaurando Vidas de Gravataí, a irmã Joyce Kelly, lá de Imbé, o irmão Francisco, dos cultos de sexta. Glória a Deus. A irmã Michele também. E aqui tem uma preciosidade aqui no chat. Tu conhece a irmã Natália? Natália Beatriz. Natália Ortiz tá aqui. Natália Beatriz Vargas Ortiz. Tu conhece? Minha amada. Oh, que amor. Não, quando eu vi que o Guilherme ia casar com a Natália, eu vou confessar aqui, tá? Eu disse, ele não merece. Mas Deus é bom, né? Deus é fiel, né? Deus é bom. Glória a Jesus. Irmão Pedro Henrique também conosco. Eu acho que é a ovelhinha lá do pastor. Pedro Henrique, se eu não me engano, é um jovem lá da sede. Eu acho também. Irmã Dalva Loreto ali de Gravataí. O irmão João, lá da EFOR, conosco também. A irmã Claire Brito. O irmão Marco Martins, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas do Núcleo Ponta Grossa. A irmã Michele Biasi. Irmã Cleonice Ramos, de Gravataí. Gravataí tem peso aqui. Glória a Deus pelo núcleo Gravataí. Aleluia. Nossos irmãos queridos ali de Gravataí. Também o irmão Kleber Brito, líder ali do núcleo Pioneira. A minha amiga aqui, irmã Eunice Hessler. A irmã Solange Rico. Irmão Luiz. O irmão Luiz Alexandre, líder ali do núcleo. Do Ombro Amigo Restaurando Vidas, núcleo Orfanotrófio. A irmã Uda Fiuza, sua abençoada esposa, né? A abençoada esposa ali do irmão Alexandre. A irmã Simone Grace, lá de Santa Catarina. Deus te abençoe, irmã Simone. Minha vizinha também está aqui, ó, a irmã Jéssica. Deus abençoe a irmã Jéssica, ali da Glória. Irmão Jonas, tu conhece o irmão Jonas? Ele diz assim, ó, que Deus continue abençoando meu irmão Guilherme. Foi uma alegria congregar com você aqui em Taquara. Glória a Deus. Também a irmã Débora, a irmã Regina assistindo, a irmã Loreni Rodrigues, a irmã Dariana Taborda, o irmão Elson de Imbituba, Santa Catarina, a irmã Fernanda Ferrari, a irmã Dilce Comar, dizendo lindo testemunho, irmão Guilherme. Glória a Jesus, Deus, ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus, nós temos apenas mais 14 minutos, meu Deus, como passou rápido. Também aqui o irmão Gildo Lourenço, lá o co-pastor da sede, ou ele é o pastor da sede? É o dirigente da sede. O dirigente pastor da sede. Pastor da sede. A esposa dele, ele esqueci o nome da esposa. Rosângela. A irmã Rosângela.
Eu lembro deles chegando ali na sede de Cachoeirinha. Irmã Yasmin e o Abner, não dá para esquecer. A Yasmin tá enorme, Estão né? ouvindo provavelmente. Estão ouvindo aí a programação. Deus abençoe vocês. Congreguei em Cachoeirinha em 2000 e... Foi ali que eu comecei a congregar, né? Na restauração 2008. Início de 2008, nós estávamos ali, pastor Lauro Moraes. A irmã Eunice e o irmão Sérgio também está ouvindo aí a programação. O seu esposo, o irmão Sérgio, lá de Alvorada. Glórias a Jesus. Aqui, a irmã Claire Brito diz, paz, senhor, meu irmão Guilherme, eu conheço você também, lembra? Da onde que a irmã Claire? Bota aí no chat, por favor. Se não me engano, pelo sobrenome Brito, eles eram lá da congregação Riozinho, em Taquara. Então, coloca aí. Só confirma se é, irmã. Confirma aí se é a irmã. Glória a Deus. Eu não sei por que a gente entrou nesse assunto do perdão, de honrar pai e mãe. Quem sabe tem alguém que está ouvindo essa programação, mas Deus nos direcionou por esse caminho. Quem sabe tem alguém que está ouvindo essa programação e não consegue ver a bênção de Deus na vida. Mas por quê? Porque não consegue ter um bom relacionamento com o pai e com a mãe. Quem sabe alguém que está ouvindo a programação nesse momento, né, Guilherme? Está passando aí por alguma situação bem difícil. E aí agora tu te analisando, ouvindo, quem sabe como é que está a tua situação com o teu pai e com a tua mãe? Será que não tem alguma coisinha lá no coração? Será que tu está honrando teu pai e tua mãe como manda a Bíblia? Ou quem sabe, irmã Taine, aproveitando essa oportunidade, liberar perdão para alguém, quem sabe? Exatamente. Tu sabe que aconteceu uma Deus coisa? está disposto a nos abençoar. É a irmã Cleide de Riozinho mesmo. Glória a Deus, irmã Taine. E a família, ó. Quem sabe, irmã Taine, Deus está disposto a nos abençoar. Falta pouquinho. Mas essa pedra tão grande do perdão, que às vezes que a gente acha que é tão pequena, impede nós de receber a bênção. Exatamente. Tu sabe, Guilherme, eu não tinha contato com meu pai. Lá vou eu falar, né? Até hoje, contato com meu pai é meio complexo. Assim, não, mas eu amo meu pai. Hoje eu já consigo conviver com ele. Mas aconteceu num culto. Eu estava numa terça-feira aqui, Deus mandou pedir perdão para minha irmã, que eu nunca fiz nada para ela, tá? Mas eu peguei, mas Deus, eu não fiz nada para ela, foi ela que fez, e Deus me fez lembrar daquela palavra. Se tu sabe que teu irmão tem algo contra ti, vai lá até com ele. Fui lá, abracei ela, pedi perdão, ela disse, que bom que tu me pediu perdão. Eu disse, tá bom, bem. Nunca fiz nada, né? Mas tudo bem, né? E aí isso foi numa terça. Na quinta-feira, meu pai foi me visitar, depois de mais de um ano, quase 2 anos que meu pai não me visitava, foi me visitar. Nem conhecia o Davizinho. E tu sabe que aquele dia foi a primeira vez na minha vida que eu consegui passar um dia inteiro com meu pai excelente. Eu não sinto raiva dele, não sentia raiva dele nem nada, só não conseguia... Porque cada vez que ele abria a boca, ele falava algo que me magoava. Ele dizia, tu não tinha que ter nascido, quando tu nasceu, tu destruiu minha vida, porque eu nasci, ele tinha 15 anos, né? Então tinha aquilo. O teu pai falava a frase assim. Uhum. Eu lembro uma vez que eu fui pedir ajuda para o meu pai. Pai, eu preciso de ajuda. Eu estou usando tal coisa. Pode usar, mas não te vicia. Credo. Aquilo ali foi como uma flecha. Mas como se eu estou pedindo ajuda? Tu tem que dizer que não é para me usar. Então, e tu sabe que depois desse dia, dessa terça-feira que aconteceu essa situação com a irmã, eu vi que Deus trabalhou na minha vida lá com meu pai. Porque eu consegui ter um dia maravilhoso com meu pai. E tô já querendo marcar de novo para ele poder... Ele, imagina, não tem tempo, ele não para, né? Para ele poder me visitar de novo. Porque eu quero ter esse contato melhor com meu pai. Que coisa linda, né? Então, a questão de tu liberar o perdão é algo muito sério. Às vezes, tu tá ali com o teu coração sujo e Deus quer trabalhar na tua vida. Às vezes, alguém tem algo contra ti. E tu sabe. Então, tem como a gente não saber, né? A gente sabe. E aí Deus te diz, vai lá e pede perdão. Obedece à voz de Deus. Porque Deus quer trabalhar em algo na tua vida lá dentro de ti. Que coisa tremenda isso, né? Aleluia. Olha o caminho que Deus está nos levando nessa noite. Eu vejo que Deus está fazendo algo muito tremendo. Aqui a irmã Edemir Soares está perguntando se vai ter culto hoje às 20h30. Será que é isso? Eu não consegui ler aqui toda a mensagem dela. Irmã Dinamar Gomes conosco também. Irmã Adelise Miller. A irmã Lisa, que é operadora de áudio aqui conosco, também está no chat. A irmã Tati, a Maria Antunes, conosco aqui no chat também. Então, Guilherme, e aí como é que o teu pai ficou? Feliz. Deus deu a oportunidade dele encontrar Jesus novamente. Ele começou a ir comigo assiduamente nos cultos. Até que, em um certo momento, ele se encontrava com os familiares dele e ele dizia, eu tenho um filho que é pastor.
Glória a Deus. E eu, pai, não. Eu tenho um filho que é pastor. Estava profetizando sobre a tua vida. E ele sempre faceiro comigo nos cultos. Eu lembro que em certo momento teve um evento de tenda de 2 dias na área, eu fui num dia, e no outro eu tinha uma escala fora. E eu falei, pai, eu não vou estar no culto hoje. Não preciso de ti para ir na igreja? Glória E a lá Jesus. estava ele no culto. Eu fiquei com medo, será que ele vai? Mandei mensagem para os irmãos, meu pai tava, chegou cedo. Glória a Jesus. Para quem... Em outubro do ano passado, fez 1 ano que eu perdi meu pai. Foi por isso que eu entrei nisso. E Deus me deu a oportunidade de ver Deus fazendo a obra na vida dele. Ele infartou uma quinta-feira, de madrugada, quarta para quinta de madrugada. Foi parar na UPA. E ali teve algumas paradas cardíacas. E veio a óbito. E eu questionava a Deus o porquê disso. O porquê disso. Bem agora que eu estava tendo contato com meu pai, que eu tive um pai. E Deus me deu uma visão lá na UPA, quando eu estava conversando com o irmão. Que eu via Jesus com meu pai na mão. E levava meu pai lá na casa do oleiro. Glória a Jesus. E quando meu pai tinha a primeira parada cardíaca, Jesus moía meu pai. E o Senhor consolava meu coração, dizia assim, eu levei o teu pai na hora certa. Porque se eu deixasse... Ia se perder. Glória a Deus. Aquilo confortou meu coração. Me alegrei com Jesus. Fiz o que eu pude fazer como filho, em vida. Eu lembro até hoje que eu falei para ele assim, eu não quero nada que é do Senhor. A sua casa eu não quero nada. Porque a maioria dos filhos, quando perde o pai, é uma briga. Por causa de herança. E eu falei, com meu pai e a irmã Natália estavam juntos, eu não quero nada do que é do Senhor. Eu quero do meu suor poder conquistar as minhas coisas. Não preciso de nada de vocês. Porque eu quero ser um filho diferente. Quando meu pai faleceu, a família se dispersou. Eu fui lá, paguei todo o velório do meu pai. Ninguém me deu ajuda em nada. Moro de aluguel, a casa do meu pai está fechada. Por que tu não mora? Eu prometi que eu não ia. E Deus conhece meu coração. Não brigo por nada. Porque enquanto eu tive meu pai com vida, eu pude mostrar que eu fui um filho diferente. Glória a Jesus. Porque ele me reconhecia como um pastor. A minha mãe se alegrou com Jesus em me ver diferente. Então o que eu tenho que fazer é trazer alegria. Aleluia. E eu pude dar alegria em vida. Não preciso dizer, depois que meu pai faleceu, eu sinto falta. Não. Eu aproveitei os momentos que eu tive com ele. Saudade? Bate. Mas eu me lembro dos momentos que nós tivemos juntos. Ele e a Natália rindo. Ele e a Natália se incomodando. E quando eu fui apresentar a Natália, ele trata a Natália mal. Eu achei, Acabou aqui. Deu. Não quero mais. Mas Deus deu a oportunidade dele e a Natália se... Coisa linda. Então, às vezes a gente reclama da maneira que Deus trabalha. Mas Deus sabe como trabalhar. Glória a Jesus. E Deus é bom, meu Deus. Glória a Deus. A irmã Edemira, ela perguntou se vai ter estudo hoje às 20h30. Sim, vamos ter a escola bíblica às 20 horas. É às 20 horas, né, irmã Valquíria? Não, hoje não vai ter escola bíblica. Não, hoje não vai ter escola bíblica. Mas, com certeza, você que está assistindo não deve ter assistido todas as escolas bíblicas até agora. Tem bastante coisa ali no nosso canal oficial, você pode acessar ali, IPAD Ministério Restauração Oficial. O playlist ali das escolas bíblicas tem muitas aulas ali, muitas aulas mesmo maravilhosas. Assiste uma das aulas ali, com certeza Deus vai falar contigo através de uma dessas aulas. Glórias a Jesus. Temos mais 4 minutos, irmão Guilherme, precisamos encerrar a programação. Entrou aqui no chat também a minha amiga, irmã Ailce, a mãe do irmão... Perdão, é irmão Edemir. Me perdoa, irmão Edemir. Desculpa. É que é um nome que é tanto para homem quanto para mulher. Me perdoa, desculpa, irmão Edemir. Então, pode assistir ali. Tem bastante lições ali
no playlist da Escola Bíblica. E são maravilhosas, né? Todas elas maravilhosas. Aqui também, a irmã Lília Maria também entrou aqui no chat conosco. O Davizinho está lá fora com o pai dele. Coitado do pai dele lá. Tá fazendo uma correria lá na Tá rama. correndo lá pela rama, né? O irmão Francisco diz assim, muito grato a Deus, irmão Guilherme, por ter feito parte do teu testemunho. Deus é bom, Deus abençoe o irmão e a sua esposa. E vocês que estão ouvindo a programação, sempre lembrem de orar pelo irmão Guilherme, pela irmã Natália, orem pelos trabalhadores da Seara do Senhor, orem pelos irmãos do Ombro Amigo Restaurando Vidas, pela liderança, pelo nosso coordenador, irmão Paulo Tadeu, pelos líderes de núcleo. Isso é muito importante. A oração de um justo tem muito em seus efeitos, né? Glórias a Deus. Também Romi Dreyer, a irmã Romi, né? Eu sei que é a irmã Romi, porque eu vi ela lá no Congresso Geral, né, irmã Romi? Lá de Boa Vista do INCRA, Deus te abençoe. Feliz em ver a tua mensagem aqui. E na quarta-feira, irmão Guilherme, nós vamos ter outra programação. Não sei se tu conhece o irmão Marquinhos. O irmão Marcos da Luz, o nome dele, Marcos da Luz, vai estar aqui conosco, contando também o testemunho dele, um testemunho muito lindo. Agora ele ficou pensando, mas é lá da tua área, tá? É lá da tua. Eu aproveitei que eu ia pedir autorização para tu vir e Já pedi de todos, já. Já pedi, já fiz uma lista pro pastor, né? Glória a Jesus. Precisamos encerrar nossa programação, irmão Guilherme. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço o convite. Que Deus te abençoe, te recompense, continue te usando nas mãos dele com aquela juventude de cachoeirinha. Que Deus te dê graça. E com certeza toda essa experiência utiliza neles, que Deus vai te abençoar. Pode falar suas E palavras Deus vai finais. nos dar a oportunidade, irmã Tainê, da irmã Natália dar o seu testemunho. Eu queria, né? Nós Mas estamos- ela não apareceu, mas tudo bem. Nós tudo estamos bem. enfrentando um problema de saúde com ela, mas eu creio que Deus irá curar. Em nome de Jesus. Nós cremos. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós cremos. Tem que ser forte. Estamos sendo forte. Mas Deus vai dar a vitória. Em nome de... Já deu. Jesus já venceu a Quem cruz. está próximo de nós sabe que a irmã Natália está passando, mas eu creio que o nome de Jesus será glorificado. Quando Jesus venceu a cruz, ele já venceu todas as coisas por nós. A gente tem que tomar posse disso, né? Glória a Jesus. Vamos encerrar então a programação? Vamos encerrar. Não vai dar tempo de fazer uma oração. Deus abençoe Mas- a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com paz, oração e união. Fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo